Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 25 de julho de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Derrubando a Parede de Separação. Texto base Efésios capítulo 2, versos 14 e 15, que diz: Porque Cristo é a nossa paz, Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema de lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais no tema de hoje, eu gostaria de convidá-lo para orar comigo, colocando diante do Senhor cada um dos pedidos, cada um dos temas que talvez vão aí no teu coração. Eu sei que talvez hoje haja alguém que está buscando um milagre da parte do Senhor Deus, uma resposta da parte dele. Talvez algo que no teu coração você queira muito e está pedindo a Deus para que Ele te dê uma resposta. Quero me unir a você enquanto juntos vamos à presença do Senhor e pedimos uma intervenção da parte dele. Quem sabe não será esse o dia em que a grande bênção que você busca virá até você. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque sabemos, através da Tua palavra, da revelação dada através dos profetas e apóstolos, que somos amados pelo Senhor e que o Senhor se preocupa conosco, assim como um pai se preocupa com o bem-estar dos seus filhos. Coloco diante do Senhor cada irmão, cada irmã que nesse momento ora comigo. Buscamos da parte do Senhor respostas, buscamos milagres e sabemos que o Senhor pode responder de acordo com a Tua vontade se tão somente quiser. Então te pedimos, Pai, te manifesta hoje na nossa vida. Fala conosco agora através da Tua palavra também, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto que acabamos de ler, de Efésios capítulo 2, versos 14 e 15, ele tem servido como um texto considerado um texto polêmico por algumas pessoas. Talvez porque algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de poder entender aquilo que de forma simples o apóstolo está tentando se referir aqui ao falar sobre o muro que separa judeus e gentios. Boa parte dos teólogos entendem que o apóstolo Paulo estava falando aqui sobre um muro pequeno de pedras, composto de vários balaústres, intercalados por uma placa feita ainda de pedra, nos quais estava gravado em latim e em grego um aviso: se você não é judeu, mantenha-se distante desse muro. Se você o ultrapassar, o seu sangue estará sobre você. Pode parecer duro para nós uma placa ou placas como essa, porque haviam muitas que separavam o pátio dos judeus do pátio dos gentios. Mas para aquilo que representava o templo naquele momento, era uma necessidade para aquela conjuntura. Quando Davi se propôs construir um templo, o Senhor Deus mencionou que ele não deveria construí-lo, mas que seu filho Salomão é que seria o executador desse mesmo projeto. Ele organizou tudo o que era necessário para a construção do templo, desde unir materiais para isso, até mesmo todo o processo de planejamento do templo. Esse projeto acabou sendo endossado pelo próprio Deus, onde haviam pátios diferentes, onde as pessoas teriam oportunidade de poder se aproximar de Deus e da adoração no templo. Aqueles que estavam mais próximos do pátio interno, que era utilizado apenas pelos sacerdotes, eram os judeus, é claro. Mas separando esse pátio do maior pátio que estava no entorno do templo, estava o pátio dos gentios. Esse pátio era o pátio onde qualquer pessoa, sendo judeu ou não, poderia se aproximar para assistir o programa de adoração que acontecia às 9 da manhã e às 3 da tarde todos os dias. Você, quando olha para os evangelhos, percebe que por duas ocasiões o Senhor Jesus, ele purificou esse mesmo pátio. Havia
um sistema exclusivista tão grande dentro de Israel naqueles dias que o povo, os sacerdotes, bem como aqueles que cuidavam do templo, montaram uma feira naquele pátio maior, que era o pátio dos gentios. Ali estavam rebanhos, cambistas, uma verdadeira feira ao ar livre, onde animais e ao mesmo tempo troca de moedas era feito ali naquele lugar. Cristo Jesus abriu as portas dos currais e ao mesmo tempo derrubou as mesas, virou as mesas com o dinheiro que estava sendo trocado sobre elas. E ele disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Por que Jesus fez menção desse mesmo texto ao purificar o templo? Por uma razão simples. Os judeus estavam tentando manter os outros povos distantes, longe do próprio templo. Não é à toa que Jesus Cristo, ao olhar para o templo, ainda na última semana em que esteve aqui na terra, ele chorou sobre o templo e disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derribado. Porque ele vai mencionar: eu quis, como uma galinha junto aos seus pintinhos embaixo das suas asas, quis fazer o mesmo com vocês, mas vocês não quiseram, a casa de vocês vai ficar deserta. Vocês acham que a casa é só para vocês, então eu vou tirá-la de vocês. O objetivo de Deus era atrair as nações para o conhecimento do Senhor Deus. Por isso, agora com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o que Cristo está dizendo, a figura que Paulo está usando, é que esse muro que separava o pátio dos gentios do pátio onde os judeus poderiam ficar, esse muro foi derrubado. Não existe mais nada que impeça alguém de se aproximar de Deus. Naquela época, para você se aproximar de Deus, você tinha que ir até o templo. Era ali onde você adorava a Deus. Hoje, aquilo que Jesus Cristo disse à mulher samaritana, lá em João no capítulo 4, se cumpriu. É chegada a hora em que o verdadeiro adorador adorará em espírito e em verdade. Então não importa onde ele vai adorar, ele terá acesso direto ao Pai. E por isso a carta aos Hebreus vai dizer que agora de forma ousada podemos entrar diante do Senhor Deus em nome de Jesus Cristo. Porque Cristo abriu um caminho novo para nós. E ele fez a reconciliação entre todos os povos. Alguns olham para o texto e acham que o muro que separava as pessoas eram os mandamentos. Mas Paulo, ele endossa os mandamentos de Deus. Ele diz que os mandamentos continuam ainda em vigor. Ele menciona que todos os rituais e tudo aquilo que separava as pessoas, isso sim, foi completamente derribado. E isso é importante que mantenhamos claro diante de nós ao lidarmos com as outras pessoas. Tenho mencionado isso durante essa semana. O mesmo desafio que Israel tinha no primeiro século, nós temos ainda hoje. É o desafio de aproximação de todos. Como é que faremos para poder nos aproximar dos nossos irmãos e irmãs que são de outras denominações cristãs? Que são também de outras denominações não cristãs? Como faremos para poder nos aproximar daqueles que estão perdidos nas trevas do paganismo? Como? Não é com muros que serão levantados, exaltando as diferenças, mas pontes têm que ser levantadas, têm que ser estabelecidas, para que a verdade da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, alcance todas as pessoas. Por isso, pode saber de uma coisa: Deus te colocou trabalhando na empresa onde você está, porque ali você tem que ser um construtor de pontes para se aproximar das pessoas. Deus te colocou morando onde você mora, para que você seja um construtor de pontes e se aproxime das pessoas. Deus fez com que você andasse por onde você anda e fizesse contato com as pessoas com quem você faz, para que você fosse um construtor de pontes. Agora a pergunta que não quer calar é: você tem sido um construtor de pontes ou um levantador de muros? Paulo está dizendo: os muros têm que ser derribados. E o Evangelho de Cristo tem que alcançar a todos. Porque não existe divisão entre as pessoas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você hoje, durante todo esse dia, seja um construtor de pontes. Eu estudo a lição. E você?